Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Trabalho e Previdência em Pauta. Eu sou Veide Malohane, advogada trabalhista. E eu sou o Flávio. Hoje vamos falar sobre as jornadas de trabalho e como comprovar as jornadas de trabalho em caso de processo na Justiça. Então, antes disso, roda a nossa vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as jornadas de trabalho, os tipos de jornadas de trabalho que existem em nosso ordenamento jurídico. Vamos falar sobre o ônus da prova da jornada de trabalho nas relações de trabalho, quando se tem um processo trabalhista. E hoje eu estou aqui com um especialista sobre o ônus da prova. O que você tem a nos dizer, Flávio, sobre o ônus da prova nos processos trabalhistas no que diz respeito à jornada de trabalho? Oi, então, a questão do ônus da prova, o primeiro momento a gente tem que identificar a quantidade de empregados que a empresa tem. Mais de 20 empregados, ela tem o ônus da prova, a presunção, né, que seja dela, a primeira presunção é da empresa. Mas o empregado, ele também tem que tomar todos os cuidados possíveis, principalmente em guardar os registros do cartão de ponto, prints de mensagem, de várias as formas que ele puder. Se ele perceber que o registro da jornada não reflete a realidade, ele tem que se resguardar, principalmente anotando o número de horas que ele faz por dia. Na Justiça, são vários os meios de provas aqui. Inclusive, a gente vai falar de alguns que são os mais importantes, né? Que são o próprio cartão de ponto, testemunhas, aplicativos, prints das mensagens, mas principalmente aqui para entender de quem é o ônus, quem tem que produzir a prova, né? Como eu disse, parte-se da regra do número de funcionários que a empresa tem. Se a empresa tiver mais de 20 empregados, ela tem o dever, né, a obrigação legal de apresentar os registros de pontos. Mas muitas das vezes a empresa não observa essa regra e também, muitas das vezes, aquelas anotações não refletem a realidade do contrato de trabalho, né? Às vezes o empregado trabalha uma jornada bem superior da que está lá registrada no cartão de ponto. Entendi, da que realmente acontece, né, Flávio? E em termos práticos, então, quando o empregador tem mais de 20 funcionários, ele tem a obrigação legal de comprovar a jornada de trabalho daquele trabalhador que buscou a Justiça do Trabalho, e se assim não fizer, é considerado presumível todas as afirmações do reclamante no processo trabalhista? É isso que acontece? É isso mesmo. Veja bem, existem no ordenamento jurídico, na CLT e na súmula do TST, duas situações que eu vou ler agora para quem está nos ouvindo ter noção. O artigo 74, parágrafo 2º, né, da CLT, que fala o que eu disse, que empresas com mais de 20 empregados devem manter o contrato de jornada, o controle de jornada. E a súmula 338 do TST fala, ônus do empregador que conta, na verdade aqui está desatualizado, houve a alteração recente, essa súmula foi editada e após a edição dessa súmula, que é de 2005, se não me engano em 2019, passou de 10 para 20 empregados. Exato. Mas olha o que está escrito, ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera a presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elegida em prova em contrário. Entendi. Aí continua. A presunção da veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elegida por prova em contrário. Os cartões de pontos que demonstram horários e saídas uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras,
que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desincumbir. Então, quer dizer que antes de 2019, a obrigatoriedade do controle de pontos era para a partir de 10 funcionários. De 2019 para cá, passou-se a ser obrigatório o registro a partir de 20 funcionários. Isso, mas se não me falha a memória, é 2019. Mas é importante destacar principalmente a súmula aqui, porque ela fala muito sobre o ônus da prova. Certo. Fala, inclusive, que é dever, a obrigação do empregador com mais de 20 empregados, no caso adaptando aqui, apresentar os controles de ponto. Mas é uma presunção de veracidade relativa, que pode ser elidida por prova em contrário, não é absoluta. É o que eu disse, às vezes o empregado, ele trabalhou uma jornada, mas na realidade, ele registrou uma jornada, mas na realidade é completamente diferente. Então, o empregador com mais de 20 empregados, apresentou o cartão de ponto, e o empregado, ele vendo que não reflete a realidade contratual, que ele trabalhou ali, por exemplo, não estão as horas extras, ele, através de outras provas, seja testemunha, prints, outras provas, né? Ele comprova que aquilo ali não é a verdade, a realidade. Né? E aí, com isso, devolve o ônus da prova para o empregador. Primeiramente, o ônus da prova é do empregador, que apresenta um cartão de pontos supostamente fraudulento. O empregado, por sua vez, impugna aquele documento. Isso quando estamos falando de hora extra, né? Hoje nós vamos falar só do controle de jornada e de horas extras. Então, como que você, se eventualmente precisar de provar a sua jornada de trabalho dentro de um processo, no primeiro passo, o empregador apresenta um controle de jornada fraudulento. Quando o empregado impugna aquele documento apresentado, com outras provas que retira a idoneidade daquele documento, o empregador devolve o ônus da prova para o empregador, que no primeiro momento era dele, que apresentou um cartão fraudulento, né? Que impugnado pelo empregado, devolvendo o ônus da prova para o empregador, que muitas das vezes ele não consegue demonstrar, né? Tirar aquela idoneidade do depoimento testemunhal que falava que, olha, 2 horas por dia não foi registrada no cartão de ponto. E isso faz com que tire a idoneidade dos registros e, com isso, seja considerada verdadeira a jornada que foi informada na inicial. E isso falando que o empregador apresentou um cartão de ponto fraudulento, mas aqui se limita a dizer que não apresentar. Se o empregador não apresentar, caracteriza reconhece como verdadeira a jornada apresentada na inicial. Certo. E quanto a essas jornadas de trabalho, ou então para provar essa questão da jornada de trabalho, se o empregador não tiver esse controle de jornada, quais meios de prova que ele pode se utilizar para se defender no processo trabalhista? São vários. São vários os meios de provas, como eu disse, prints de mensagens, gravações, áudio, mas o principal é testemunha. Certo. Né? Dependendo de cada função, tem a pessoa possui, por exemplo, portaria, segurança, a pessoa possui um livro de ocorrência, né, que às vezes ajuda a provar. Aplicativo, tem empresa que o controle de ponto é através de aplicativo. Até mesmo tirar foto, né, do caderno. Se a empresa, às vezes a empresa não permite que se tire foto, mas aí o principal meio na justiça é testemunha. Tem-se também umas medidas novas que estão valendo na Justiça do Trabalho, que é o empregado pedir para o Google informar aquele registro e o horário que ficou naquela localidade. Isso já teve muitos processos na Justiça do Trabalho que foi procedente os pedidos do reclamante por comprovar que naquele horário, por exemplo, das 8 às 19, o funcionário sempre estava no local de trabalho. Sim, é um meio também de comprovar a jornada verdadeira, né? Porque aí a geolocalização vai informar que aquele endereço exato ali onde ele estava, né? Um relatório. Exatamente. Normalmente é fornecido pelo Google, né? Mas aqui, ó, por exemplo, outra questão que a súmula fala é em relação aos horários invariados. Por exemplo, o
patrão fala assim, olha, anota das 8 às 18, uma hora de almoço, de segunda a sexta. Esse é o ponto britânico, isso, né? Essa súmula que fala disso, ó, no item 3, os cartões de pontos que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova. Da mesma forma que o empregador apresenta o cartão de ponto fraudulento, ele também pode apresentar um com esses horários uniformes, né? Que é o britânico. E aí, nisso é inválido, não serve como prova, né? Mas, de qualquer forma, pode ser elidida por outra prova. Então, né? Para o controle de jornada ser fidedigno, precisa, por exemplo, de 2 minutos, de 5 minutos de diferença de um horário para outro. Sim, principalmente porque é impossível você registrar o mesmo horário todos os dias. Né? E, inclusive, pequenas variações também são consideradas como britânico. E aí, onde que está a atenção que se tem que ter é em relação ao momento de se levantar isso. Na Justiça do Trabalho existe muito a questão da impugnação específica. Na verdade, no processo comum e na Justiça do Trabalho, existe a questão da impugnação específica, mas principalmente na Justiça do Trabalho, você deve amostrar apontando. Certo. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a Justiça, infelizmente, tem o entendimento de que o juiz não é obrigado a procurar horas extras no cartão de ponto. Entendi. Então, é muito importante que a pessoa, através do advogado, lógico, entenda como fazer a prova, mesmo que o ônus da prova inicialmente seja do empregador, principalmente para evitar esse tipo de situação, que é de não apontar, não amostrar a quantidade de horas extras, e muitas das vezes tem que analisar o cartão de ponto junto com o contra-cheque. Porque aí o contra-cheque, às vezes, foram pagas uma parte, mas não totalmente. Os contra-cheques já ajudam ali a demonstrar a habitualidade daquelas horas extras. Exatamente. Aí demonstra a habitualidade, né? E também, muitas das vezes, o pagamento incorreto. Só que aí o empregado, normalmente, ele já começa com a desvantagem que ele só vai ter acesso aos cartões de ponto com a apresentação da defesa. Exatamente. Aí é por isso que tem que ter atenção redobrada. Certo. E quanto às opções de aplicativo? Para que o empregador fique bem informado quanto a isso, quanto à jornada de trabalho. Existem hoje em dia sistemas de controle de ponto que, com o uso da digital do funcionário, até mesmo com o reconhecimento facial. É importante que o empregador alinhe uma postura com o RH da empresa para que esses controles de pontos sejam de fato registrados e guardados para quando for necessário, e se for necessário, ele ter esses documentos para sua defesa no processo trabalhista. Sim, e isso é importante o empregador alinhar junto ao RH a armazenamento desses documentos, e principalmente em se tratando de aplicativo, emitir um relatório mensal, quando for pagar o salário, se for o caso de recolher a assinatura nos contra-cheques, aproveitar e recolher a assinatura nos controles de ponto. Né? E assim, mesmo que é um assunto um pouco entra nesse assunto, mas é um assunto para o próximo vídeo, mas mesmo que aconteça, no caso, o acordo de compensação de jornada e banco de horas, mesmo que não tenha, aliás, é interessante o empregador permitir que o empregado verifique quantas horas ele tem, se ele tem alguma hora negativa. Isso, né? Para que ele tenha um acesso, né, amplo às horas que foram registradas ali. Né? Perfeito. Isso para o empregador, né? Para o empregador garantir junto ao empregado que está fazendo a coisa certa, né? Entendi. E agora, Flávio, para o trabalhador se resguardar, se ele vê que durante aquele contrato de trabalho possa existir eventuais horas extras que não foram pagas, queira discutir futuramente, quais são os cuidados que o funcionário, o trabalhador deve ter para produzir as provas no processo? Então, primeiramente, ele precisa guardar prints de mensagens, e-mails corporativos, né? Se ele usa o aplicativo, ele guardar os relatórios, guardar os tickets de registro de ponto. Certo. E principalmente manter uma agenda
fez uma hora extra, ele anota a data, quantas horas extras, e aprender a calcular essas horas extras, que aí ele vê, se tiver algum erro, ele avisa. Que, né? Inclusive, tem vídeo aqui no canal ensinando como calcular as horas extras. E você que está aí nos assistindo, que ainda não sabe calcular, que ainda não aprendeu, procura aqui. Eu posso deixar um card aqui abaixo do vídeo, né, o link, para você ver esse vídeo e aprender. Isso. E é aquela questão, o principal motivo de se evitar a justiça do trabalho é o empregado e o empregador saber, né, dos seus direitos e das suas obrigações. Muitas das vezes o empregado ele é lesado e nem tem noção disso. Do que está acontecendo, do que tem direito. E até mesmo para evitar, às vezes, é importante, como você disse, eles saberem se tem direito ou não, porque vai chegar lá na justiça do trabalho e acontecer que às vezes nem tem direito de receber horas extras, a pessoa entrou, desfez, deu um desgaste, né? Toda uma dor de cabeça. E isso para o empregado. Agora, para o empregador, é como a gente diz, treinar o RH, manter um sistema atualizado e confiável, né? Certo. E principalmente registrar os horários da forma real, fidedigna, principalmente evitando os pontos britânicos, né? São aquelas marcações uniformes. Entendi. Né? E aí, quanto às testemunhas, quantas testemunhas cada uma das partes pode levar para o processo? Aí depende, a gente tem que avaliar primeiro o valor da ação. Sendo um valor mais baixo, menor do que... eu não vou nem falar em valores, vou falar rito sumaríssimo e rito ordinário. Certo. No rito ordinário são 3 testemunhas. Isso acima de 40 salários mínimos, ações acima de 40 salários mínimos. Que é chamado ordinário. O ordinário, 3 testemunhas. Certo. E o sumaríssimo 2 testemunhas, tá? Certinho. Aí no caso é basicamente isso que a gente tem para falar a respeito do controle de jornada e da forma que se deve provar, né? Mas de qualquer forma, hoje a internet facilita esse contato. A gente tem os nossos links aqui, certo. As redes sociais, a pessoa, o empregado ou o empregador que tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, pode acessar o nosso site, pode ligar, pode pedir, pode mandar o WhatsApp. Certo. Nossas redes estão todas aqui na descrição. Na descrição do vídeo. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de jornada de trabalho, Flávio? Vamos sim. Então, hoje em dia existem inúmeros tipos de jornada de trabalho. Tem a jornada de trabalho com 8 horas diárias, 44 horas semanais. Tem-se também a jornada de trabalho 12/36, em que o trabalhador trabalha 12 horas e descansa 36, né? Tem-se a jornada parcial, que veio com a reforma trabalhista em 2017. Essa jornada, ela pode ser de 30 a 26 horas semanais e os horários de trabalho é ajustado conforme cada relação jurídica, ou seja, o empregado e o empregador pode ajustar os dias de trabalho diário e os dias da semana. Eu acho que esse tipo de jornada é muito interessante e realmente veio para trazer digamos assim, uma revolução para as relações trabalhistas, porque você não é obrigado a trabalhar, às vezes, de segunda a sexta-feira, às vezes você pode intercalar a sua jornada com outro contrato de trabalho, isso é interessante. Tem também a questão da jornada diurna, que é aquela que começa às 5 da manhã e termina às 10 da noite. Tem a jornada noturna entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Essa enseja no adicional adicional noturno. Perdão, eu ia falar adicional de insalubridade, mas na verdade é o adicional noturno, que é 20% no valor de cada hora, né? Um acréscimo de 20%. Tem-se também aquelas escalas de trabalho, que é 5x2. O que é a 5x2? É a mesma de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Que é o trabalhador trabalha 5 dias na semana e folga 2. E tem a jornada 6x1, que é aquela que
empregado trabalha seis dias na semana e folga um. Isso tem gerado muita discussão, tem projeto de lei para acabar com esse tipo de jornada, com a questão do desgaste do trabalhador, que realmente é uma jornada mais puxada. Tem a jornada 12/36, que geralmente é para o pessoal da área da saúde, para quem trabalha em linha de produção, trabalha 12 horas e folga 36. E tem-se também a jornada 24/48. Esse tipo de jornada é uma jornada muito extenuante, em que o trabalhador exerce sua atividade por 48 horas e tem uma folga de 48. Geralmente, esse tipo de jornada de 24/48, ela é mais para o pessoal da saúde, para os médicos, alguns vigilantes, né? E existem as jornadas flexíveis, que é a que eu te falei mais cedo, agora há pouco, que é a parcial, que aí ela pode sofrer ajustes de acordo com a vontade das partes, que inclusive pode ser ajustado com outro contrato de trabalho. A pessoa, nesse tipo de jornada flexível, ela consegue ter 2, 3 empregos, às vezes. Sim. Né? A única questão nessa jornada parcial é o limite de horas extras. Exato. Por exemplo, eu tenho anotado... Bom ponto. Sim, eu tenho anotado aqui, por exemplo, não poderá prestar horas extras quem trabalhar mais de 30, até 30 horas semanais. Se foi combinado 30 horas semanais, não pode fazer horas extras. Mas se for combinado 26, pode fazer para completar as 30? Por semana. 26 pode, limitado a 6 horas por semana. Ótimo. Passa dos 30, Passa dos 30. E se for inferior também, 26 para baixo pode até 6 horas. O que exceder é pago de acordo com o artigo 59 da CLT, que é no mínimo 50%. Na verdade, 50% sobre o valor da hora, né? Da hora do contrato ou da hora do salário mínimo? Do que ele recebe, do contrato. Do salário entendi. Dele. Mas é bom verificar a convenção coletiva da categoria para ver se, de qualquer forma, está correto esse adicional. Mas, de acordo com a CLT, em regra, é 50%. Então, pessoal, para vocês que ficaram interessados nessa jornada flexível, preste atenção para esse detalhe. Quem optar pela jornada flexível pode ser uma jornada estipulada de 30 horas semanais. Nessa forma, não pode haver hora extra. Entretanto, há a possibilidade de você estipular essa jornada de 26 horas semanais com 6 horas extras semanais. Que ficaria quantas horas, Flávio? 26, 32. 32 horas. Aconteceria de 2 horas extras por mês em relação às 30 horas. Sim. E aí, por último, temos mais 3 tipos de jornada, Flávio. Tem a jornada do sobreaviso. Como que seria essa jornada do sobreaviso? Na verdade, é tempo à disposição, né? Seria o tempo à disposição. Isso. Ele é remunerado com, se não me falha a memória, 30% sobre o valor, o adicional é de apenas 30%, não seria os 50%. É aquele período que o empregado ele fica à disposição, aguardando ordens. Certo. Aí são vários os casos. Um empregado que trabalha viajando, um motorista, alguém que fica com um plantão com celular, aguardando ser chamado. No caso de faltou ele substitui o outro. Isso, exatamente. Certo. Ou então, após o expediente, existe essa necessidade. São vários os casos, mas se trata quando, no final de semana, né? Se trata de quando o empregado fica à disposição. Inclusive, eu vou só para ter certeza aqui, a porcentagem, se é 30 ou 20, mas acredito que é 30 mesmo, tempo à disposição, só um segundo, disposição certo. Do empregador. Tempo de espera. Uma informação importante é a questão do caminhoneiro. O caminhoneiro, o tempo que ele está aguardando carregar e descarregar o caminhão não é considerado tempo de espera. Né? Mas se ele estiver aguardando durante a noite ser convocado para viajar, aí é tempo de espera. Porcentagem.
Então, essa jornada, o profissional fica em casa lá, está recebendo salário, aconteceu alguma coisa, corre aqui. E isso pode acontecer qualquer dia da semana, qualquer hora. Isso, mas tem que ser uma rotina, né? Não pode ser uma vez apenas, né? Entendi. Então, é um terço, então 30%. Então, 30% do salário, 30%, um adicional. No caso, o tempo que ele passou à disposição não é 30% do salário, é um adicional de 30% da hora. Certo. Se ele ficou 5 horas à disposição, em tempo de espera, alguma coisa assim, ele tem direito a remuneração extraordinária referente a 30%, né, do valor da hora. Certo, entendi. E a jornada intermitente? A jornada intermitente é quando o empregado ele é contratado para trabalhar num dia e em outro. Na verdade, uma das regras para intermitente é você não saber, não ter dias pré-estabelecidos. Você está lá, você é convocado e aí você tem um prazo para aceitação. Certo. Ou não. E se você ficar sem ser convocado, se não me falha a memória, por mais de um ano, você pode dar por rescindido o contrato de trabalho. E esse tipo de contrato aqui geralmente acontece quando falta um funcionário, ou então para férias, para substituir em férias, sim, né? Seria uma carta na manga ali para a empresa não ficar com aquele cargo ocioso. E são várias as formas, mas é um tipo de contrato que ele tem que ser observado, né? Essas regras. Ele não pode ser feito para burlar, né, a legislação trabalhista. Eu já vi acontecer a empresa... Ela convoca mensalmente o empregado para trabalhar de segunda a sexta. Isso aí já está burlando a lei trabalhista, né? Sim, e aí na intenção de não pagar na hora de rescindir, para não pagar o aviso prévio. É complicado, né? Quando você analisa dessa forma, pode acontecer, dependendo da interpretação, que esteja fraudando a lei, que não seja de fato um contrato intermitente, tem que pagar as verbas devidas no contrato por prazo indeterminado. Certo. E por último, temos o contrato de estágio, que é uma jornada especial para o jovem que está ali entrando no mercado de trabalho, que está estudando e tem que complementar aquela carga horária do estágio para a faculdade, que é jornada de trabalho de 4 a 6 horas semanais, né? E podendo... o contrato de trabalho, na verdade, nesse tipo de jornada de trabalho, o contrato tem que acompanhar a jornada de estudo do estudante. Por exemplo, quando for para esse trabalhador ter férias, as férias dele têm que coincidir com um período escolar. Sim, né? E também a questão... Tem que liberar para a realização de provas e aulas complementares. E a questão também tem que ter a ver, né? O que ela está fazendo com o que ela está aprendendo. Exato. A pessoa não pode... a pessoa estuda economia e ser colocada no almoxarifado da empresa. Exatamente, que é justamente para complementar a carga horária dentro do curso em que a pessoa escolheu, né? A finalidade é aprendizado e crescimento profissional, né? Assim, no caso, o aprendizado, que tem a ver com a faculdade, né? E se porventura não for respeitado isso, inclusive no que diz respeito à carga horária, descaracteriza o estágio e reconhece a jornada normal. Não, aí no caso reconhece o vínculo de emprego e é devido todos os direitos do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Certo. E aí o recolhimento do FGTS é diferente, é menor, né, Flávio? Não pode fazer horas extras ou pode? Eu não me lembro nesse tipo de contrato. Não pode, né? A jornada de trabalho ela é por lei e ele não as horas extras é um tipo de direito previsto na CLT. Se não me falha a memória, no contrato de estágio não tem horas extras. Mas a gente tira essa dúvida agora aqui, ó. Vamos ver se horas extras no estágio.
Horas extras, estágios, aqui ó, não podem fazer horas extras, pois a lei do estágio proíbe. Na verdade, a lei do estágio proíbe. Eu me equivoquei quando eu disse que não havia previsão. Pelo contrário, Certo. há uma proibição legal. Não pode fazer horas extras, então, para os estagiários, pessoal. Isso. Muitas empresas aí, infelizmente, contratam estagiário e colocam para trabalhar das 8 às 18, com 1 hora de intervalo, com carga horária super extensa. Exatamente. E aí desvirtua o que a lei... finalidade, Isso. né? Então, pessoal, hoje nós falamos um assunto muito interessante, né, Flávio? Falamos sobre as jornadas de trabalho, falamos sobre horas extras, como funciona a questão das horas extras dentro do processo trabalhista, como prova. Falamos sobre ônus da prova aqui com o Dr. Flávio, especialista em ônus da prova. Falamos das formas que se pode elidir as alegações do empregado e do empregador no que diz respeito às horas extras, né, e o contrato de trabalho. Uma questão muito importante também que trouxemos aqui hoje foi a questão da reforma. Com a reforma trabalhista, passou-se a ser obrigatório o registro de 20 funcionários, né? A partir de 20 funcionários, antigamente era 10 funcionários. Então, querendo ou não, essa reforma foi bom para o empregador. E acho que foi um episódio muito interessante. Falamos de coisas bem interessantes para todos. Esperamos que vocês tenham gostado e podem nos deixar dicas do que vocês querem ver por aqui. Sim. Perguntas, podem deixar as perguntas que às vezes nós podemos demorar um pouquinho para responder, mas sua pergunta vai ser respondida, tá? Isso, e lembrando que isso aqui é um bate-papo, né? Não é nada engessado. A pessoa pode dar sugestão, pode perguntar. Pode ficar à vontade no que diz respeito. E encontrar a gente é o mais fácil, é só acessar os links, vão estar lá todas as nossas redes sociais, o site, e-mail, né? Exatamente. Então é isso, né? Acredito eu que a gente pode deixar... A gente vai voltar ainda nesse tema, né? Claro, mas sempre. Por hoje foi acho isso. que é o que tinha para ser dito, foi dito. Foi dito. E nós estamos aqui exatamente para isso, para prestar informações para o empregado, para o empregador, porque é seu direito saber sobre os seus direitos. Sim, e inclusive o escritório ele atua em várias áreas, mas a área do trabalho, em outras áreas, a área do trabalho é uma vocação que o escritório começou na Justiça do Trabalho, né? Certo, exatamente. Hoje ele expandiu, mas a essência do escritório é a Justiça do Trabalho, né? Então, a gente agradece a atenção e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Uma salva de palmas. Sim. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.